Olá, então vamos fazer agora uma reflexão sobre o próximo item, que é a existência de Deus, né? Então nós vimos a primeira pergunta, né, do Livro dos Espíritos, que fala, né, sobre que Deus existe, mas a questão é, cada pergunta lá na questão número 4 é como, né, ou onde que a gente pode encontrar a prova da existência de Deus, né? É possível nós provarmos para aquela pessoa que não crê, que não tem, né, essa crença? Como é que a gente vai provar isso daí? Então ele fala o seguinte, que a gente vai utilizar um axioma, ou seja, uma lei científica, né, que a gente aplica aí, né, nas ciências. Não há efeito sem causa. Né? Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem e a vossa razão responderá. Né? Então, quando a gente olha a natureza, né, tudo aquilo ao nosso redor, nós conseguimos visualizar, né, que existe uma inteligência maior cuidando de tudo isso, né, criando tudo isso. Porque nós, seres humanos, seríamos incapazes de fazer, né? Então, o acaso, ele também não é inteligente, né? Então, como que ele iria criar algo, né? Então, a gente tira essa conclusão lógica, né? De que existe algo por trás disso tudo aí, né? Então, é uma questão de abrir os nossos olhos, nossa mente, nossa sensibilidade, né? Porque inclusive nós aqui no Amazonas que estamos cercados aí de tanta natureza, né, de tantas coisas belas, então é impossível a gente não reconhecer que existe um ser aí por trás de tudo isso. Né? E assim, ele coloca uma outra pergunta, que seria a quinta, que vem na sequência, ele pergunta que alguns civilizações, né, grupos aí, eles têm um sentimento instintivo de que Deus existe, né? Então isso não é uma crença ensinada. Né? Aquele povo que veio isolado lá numa tribo, eles têm aquela noção de que Deus existe também. E aí ele pergunta de onde vem, né, essa noção. Ele fala, é óbvio, é claro, né, que ele vem dessa ideia pré-existente, ou seja, antes de nascer, todos já trazemos essa certeza de que Deus existe, já conhecemos tudo isso, né, lá no plano espiritual. Então, quando encarna é natural, né, que cada um da sua maneira vai demonstrar. Né? Alguns vão chamar de Deus, Jeová, Alá, enfim, né? Tem vários nomes aí e nenhum tá errado, né? Não vamos dizer que um é melhor que o outro. O importante é a maneira como a pessoa é, 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 se relaciona, né, com esse Deus. Se aquilo tem uma consequência boa, então é bom, né? Então ele coloca assim também na Gênesis, né? Sendo a causa primária de todas as coisas, a origem de tudo, o que existe, a base sobre que repousa o edifício da criação, é também o ponto que importa consideremos antes de tudo, certo? Então é por isso que a gente está colocando aqui na nossa primeira aula como Deus, que é o primeiro ponto, então que a gente vai partir, né? Vamos dizer assim, ter um consenso, né? E em seguida tratar outros pontos também importantes, né, mas posteriores. Ele faz uma colocação interessante que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que diz o seguinte: ó, que em todas as obras da criação, desde o raminho de erva minúsculo e o pequenino inseto, até os astros que se movem no espaço, o nome se acha inscrito de um ser soberanamente grande e sábio, por toda parte se nos depara a prova de paternal solicitude. Então, ele está dizendo, né, que a gente está, né, cercado aí por esse ser que a gente consegue ver, né, os seus atos, né, nessas coisas menores aí até as maiores. Então a gente vê uma planta crescendo a partir de uma semente minúscula, né? É algo que chama a nossa atenção, né, e que o ser humano não consegue tão cedo repetir, né, sem a ajuda de Deus. Né? Então ele é esse que está fazendo tudo isso, que tem essa grande inteligência né, e organizou tudo isso para nós. Então é lógico, né? Existem todas as leis científicas, né, que rodam por trás, mas a gente não consegue chegar a uma causa raiz, né, que seja lógica
que as pessoas usam muitas vezes como um acaso, né? Mas nem mesmo Einstein acreditava, né, nesse acaso, né? Ele dizia que Deus não joga dados. Então, existe alguma inteligência ali para definir certas coisas, né? Então, quando a gente fala de probabilidade, né, de sorte, azar, né, que vai unir de alguma forma, a gente fala aqui na religião, a gente fala de planejamento, né? Mas isso a gente vai falar mais para frente, né? Agora, né, esse conceito que deve ficar bem claro para nós, né, da existência de Deus. Então é isso daí, essa segunda parte.